Então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Amém. Nós vamos continuar então, na verdade hoje vamos entrar direto na carta aos Hebreus, né? Semana passada a gente fez a introdução e essa semana a gente vai começar diretamente no assunto, né? Nós vimos a questão da interpretação do Antigo Testamento baseado no Novo Testamento, a interpretação cristológica, né, do Antigo Testamento. E Hebreus é a carta que vai nos dar as ferramentas corretas para nós fazermos esse tipo de interpretação, né? Nós não somos judeus e somos gentios. Na semana passada nós falamos também que nós temos o Antigo Testamento como palavra de Deus, e tendo esse Antigo Testamento como palavra de Deus, por que nós não seguimos a lei, né? Então nós falamos sobre isso, essa questão, semana passada. E hoje nós vamos entrar diretamente no capítulo 1 da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu, né? Mas nós vamos, no decorrer da carta aqui, nós que estudamos essas 13 cartas de Paulo, vai soar muito parecido com as palavras de Paulo, né? Mas não podemos afirmar por causa de todas as outras coisas que são contrárias que nós estudamos a semana passada, ok? Então, capítulo 1, versículo 1 da carta aos Hebreus, é a primeira carta das cartas gerais, né? Que ela não é escrita especificamente para uma cidade, ela é escrita para um geral, ok? Então diz assim, no versículo 1: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a primeira coisa que o escritor aos Hebreus diz é o seguinte: olha, irmãos, havendo Deus outrora falado aos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, todos o pessoal do Antigo Testamento, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Entendeu? Então ele diz assim, nos últimos dias ele nos falou por Cristo, ou seja, o Evangelho, as palavras de Cristo é a palavra do Criador do Universo. Okay? Depois ele vai falar aqui o quanto nós devemos pôr atenção nas palavras do Cristo. Porque, logicamente, sempre houve na igreja atentoso, eliminado. O Evangelho de Cristo é o nosso baluarte, é o nosso porto seguro, onde nós ficamos ali e dissemos, é a palavra de Cristo e pronto. É tão séria a situação hoje que a gente está vivendo, que se você realmente não tiver alicerçado na verdade, você balança. A Dani estava domingo, acho que foi domingo, ela foi ao mall e encontrou uma jovem lá, uma pessoa que veio evangelizar. Se nós formos estudar a história da Igreja Católica, aconteceu a mesma coisa, tá? Eles vão crescendo, vão caminhando e vão agregando coisas, voltando ao passado. Mas na época tinha tão santo isso? Não tinha. Tinha outros tipos de ídolos. Então apenas foram trocando de nomes e conservaram os mesmos postes ídolos, né? As questão dos ídolos, como é que fala? Palpáveis, né? Palpáveis, né? Então foi uma coisa que aconteceu também. Até 300 não aconteceu isso. Aí depois o quê? Eu quero alguma coisa, eu quero ter contato com alguma coisa. E foram retornando, né, até chegar ao que tem hoje. O perigo de, por exemplo, quando vem pessoas de outras crenças, para adaptar, você querer dar algo, fazer ela se sentir bem, fazer algo parecido, mas com outro sentido. Isso é muito perigoso, né? Então ele está dizendo aqui, irmãos, Deus outrora falou dessa maneira, agora ele fala por Cristo. Ponto. Aí ele diz assim, ele, o Cristo, né? No versículo 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, começa a colocar a superioridade de Cristo, ou seja, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, em Deus,
O próprio ser é a essência. Eu expliquei isso na outra aula, a questão de ser e essência, né? Das coisas. Faz tempo isso aí. Mas não vou entrar nesse assunto para não ir muito longe. Mas, como ele fala, ele é o resplendor e a glória exata do seu ser. Ele é, Deus não, quando ele diz o eu sou, ele não tem mudança. Uma pessoa, ela é ser humano, ela tem a forma de ser humano e você pode dizer, ela é isso, ou ela é aquilo, aquilo outro. Deus, quando ele diz que ele é, quando ele diz eu sou, ele é todas as coisas. Para uma pessoa dizer que ela é algo, ela tem que estar dentro de Deus. Ok? Então, por um exemplo, não tem como nós dizermos assim que somos, por exemplo, eu sou Alfredo, se não estiver dentro de Deus. Por isso que o apóstolo diz, nele vivemos, nos movemos e somos. É dentro dele. Então, quando Moisés vai para o Senhor e fala, no nome de quem eu vou? E Deus fala para ele, você vai no nome do eu sou, é o nome do ser. Ou seja, tudo aquilo que existe só existe por causa de Deus. Sem Deus, nada existe. Por isso que fala aqui do Cristo, fala assim, João, tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Uma formiga, você não pode chamar ela, o que é isso? É uma formiga, se não for em Deus. Em Deus não tem, fora de Deus não tem existência. Então tudo está dentro de Deus. Então ele diz a respeito do Cristo que criou o universo. Ele diz, ele é a exata expressão do seu ser. Ele é tudo, todas as coisas estão nele. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus, pelo poder. A importância da palavra de Deus, né? Quando Deus diz, não é igual quando nós dizemos, né? Nós dizemos algo, eu posso dizer cadeira, estou me referindo a uma cadeira, eu posso dizer mesa, posso dizer qualquer coisa. Deus, quando ele diz algo, aquilo que ele diz cria. Então quando ele diz cadeira, a cadeira aparece, porque a palavra dele é viva, cria. A palavra dele é o Cristo, é uma pessoa. Então quando Deus diz Fiat Lux, só estou falando, faça-se luz, né? Agora deu Só eu você. Tem uns 4 aqui que lembram disso. Haja luz, né? Faça-se luz. Então Deus diz, faça-se luz, né? E ele se fez a luz. Então o que ele fala acontece. Martinho Lutero dizia isso, né? A palavra de Deus cria aquilo que ela anuncia. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai criar aquilo que ela está falando, né? Se a pregação da palavra está falando de santidade, ela vai criar santidade em nós, né? A palavra de Deus está falando em correção, ela vai nos corrigir, ela cria, porque ela é viva. E o Cristo, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, são sustentadas pela palavra dele. Aí ele diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de ter feito a purificação pelos nossos pecados. Essa palavra aqui, para os hebreus, eles estão entendendo bem. Porque o sacerdote que ia lá, depois ele vai dizer que Cristo é o sumo sacerdote. O sacerdote que ia fazer a purificação pelo pecado das pessoas, né? Fazia purificação e depois voltava. Tinha que fazer a purificação por ele mesmo antes, depois voltava. Ele falou assim, Cristo não, ele fez a purificação pelos pecados, assentou à direita da majestade, Deus Pai Todo-Poderoso, nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, quando lemos esse versículo, dizemos, Cristo se tornou mais superior do que os anjos depois do sacrifício, mas ele não era Deus antes. Aqui está falando do Cristo homem. Ok? O Cristo Deus, que é o Cristo que é Deus de Deus, gerado de Deus, luz de luz, ele é Deus com Deus sempre. Quando ele se encarna no homem, ele se torna inferior aos anjos. O escritor vai dizer isso aqui, que ele se torna igual a nós, como Deus criou o homem um pouquinho inferior aos anjos. Depois do sacrifício, ele vai até Deus, e o Cristo homem se torna superior aos anjos. E aí vai falar da nossa posição em Cristo. É interessante ler isso aqui até o final, onde diz assim, no versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui está no Salmo, isso aqui vocês podem ver, está no Salmo 2, versículo 7. Tudo citação de Salmos, ok? Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. No caso, anjos foram criados. Criados.
No caso, Jesus gerado. Gerado. A diferença de criado e gerado é isso. Havia no século 2, 3 da igreja uns hereges chamados arianos, que diziam que Cristo foi criado por Deus. Ele era uma criatura, né? Foram combatidos pela igreja e a história é muito longa, não dá para contar aqui, mas depois do credo de Nicéia e tudo, a decisão foi justamente contra várias dessas heresias que teve. Então o que acontece? Os anjos são criados, Cristo é gerado, ele é dentro de Deus, Deus de Deus, ele já existia em Deus, ele se manifestou a nós. Então Deus usa aquilo que está nele, que é o Cristo, que é a palavra dele, para criar o universo. E essa palavra se faz homem e habita no meio de nós. Só para dar um exemplo bem claro. Por exemplo, aqui, quem é pai e mãe aqui. A pessoa foi pai naquele momento, mas ele foi pai só naquele dia, ele já é pai. Ele já é pai muito tempo antes. Muito tempo antes. Porque para Deus aquilo já aconteceu. E já está acontecendo e vai acontecer. Então eu como pai, no caso como Deus, ele já tinha gerado. É a mesma coisa da planta da casa. A casa não existe. Mas a planta já está ali. Né? Mas a planta já está com tudo certinho, com tudo escrito, onde é que vai ser, qual o detalhe, qual é a finalidade, tudinho. E por isso que a diferença entre o Cristo gerado e Deus de Deus, né, se manifestar e ele existir para sempre. Ele existe para sempre em Deus, o Cristo e Deus. Por isso que o Filho, chamado o Filho de Deus, ele é Deus. Né? Por isso que ele diz aqui, perdão, a qual dos anjos disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é criei, gerei. Né? Ou seja, já estava dentro de Deus e no momento da manifestação, Deus usa isso que está nele para criar o universo. Tem uma interrogação ou não? É uma interrogação. A qual dos anjos ele diz, eu hoje te gerei? Nenhum dos anjos. Né? Aos anjos Deus criou. O homem foi formado. O homem foi formado. Essa aqui a interrogação estava em se gerou ou não. Não. A qual dos anjos Deus disse assim, eu hoje te gerei? Nenhum. Só Cristo, porque Cristo estava em Deus já, é parte de Deus, é Deus, Deus de Deus, né? É isso que diz o credo do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia do século 4 depois de Cristo, quando Constantino se converte, o imperador de Roma, ele diz assim, ok, eu me converti, mas eu não sou cristão, eu sou um gentil, não entendo nada de judaísmo, não sei nada de Deus. No que nós cremos? Aí se reúne todos os bispos, o máximo de bispo que pôde reunir de toda a igreja, doutores da igreja, se reúne por muito tempo junto, dizendo, nós vamos formar aqui anos, né? O que nós cremos, para ficar fácil para as pessoas entenderem. E então, uma das partes do credo apostólico de Nicéia que diz é o seguinte, creio no Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz, Deus gerado de Deus, não criado. Porque tudo que Deus criou, a palavra para criação é ex nihilo. Ex nihilo no latim significa do nada. Então Deus cria o mundo do nada. Não existia nada, Deus cria o mundo. Chama a existência as coisas que não são. O Cristo não foi criado, ele é gerado, porque ele sempre foi com Deus, ele já existiu com Deus, ele é eterno com Deus. Então ele é gerado, não criado. Porque se ele fosse criado, ele tinha que ser criado ex nihilo, do nada. Né? Mas como ele já existia dentro de Deus, ele só foi gerado no momento. Então, a nenhum dos anjos Deus diz, você é o meu filho, hoje eu te gerei. Não, ele criou, como ao homem também. Né? É tanto que veio pelo processo de uma gestação. Né? Para ficar mais fácil de entender. Exatamente. Né? Já está lá dentro, só vai gerar. No momento oportuno vai se manifestar. Na época certa. Na época certa. Né? Ok? Então, a nenhum dos anjos, Deus, por isso que o escritor está dizendo aqui, ele é superior aos anjos, porque os anjos foram criados. O filho não. Ele foi gerado, Deus de Deus. Né? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, quando Jesus veio ao mundo, quando ele põe Jesus no mundo, o Criador do Universo entra no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. A adoração é somente a Deus. Portanto, o Cristo é o quê? Deus. Né? Quando ele introduz o primogênito e único filho no mundo, ele diz, todos os anjos o adorem, porque ele é Deus. Ok?
Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então veja aqui o versículo 8, é a maneira como se interpreta o Antigo Testamento. Nós vamos ler o Salmo, todas essas passagens que ele está dando aqui estão nos Salmos. Isso aqui é Salmo 45, versículo 6. Quando nós lemos isso no Salmo, que diz, mas acerca do seu Filho diz, ó Deus, para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Não está falando do rei, está falando do Cristo. Então como é que nós interpretamos o Antigo Testamento? Como é que eu interpreto os Salmos? Né? Eu pego o Salmo superior, agora ele vai dizer, superior à palavra dos anjos. Por quê? Ele vai dizer aqui na frente. E quando diz no Antigo Testamento que Deus deu a lei através de anjos para Moisés, é a palavra de Deus por anjos, mas essa daqui é dada diretamente por Deus, pelo Cristo que é Deus, né? Que é o Evangelho. Quando nós dizemos que a revelação de Deus é o que? Progressiva, ela começa no Antigo Testamento e vai progredindo até culminar no Cristo, que chegou ao topo da revelação, que é o nosso, que é onde se baseia toda a nossa fé para toda a interpretação das Escrituras, né? Versículo 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Versículo 10: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou seja, quando diz de Cristo que Ele é o mesmo, todas as coisas passam, todas as coisas perecem, todas as coisas envelhecem, mas Ele é o mesmo. Isso é o que se diz de Deus. Deus não tem variação. Deus não varia. Por isso, atribuir a Deus certas coisas humanas, né, é você justamente fazer isso, diminuir Deus ao plano humano. Essa é a vontade de Deus, no caso. Exatamente. Aí, no caso, a vontade de Deus, e quando passa daqui um ano, a coisa é outra coisa totalmente coisa, diferente. e aí muda, né? Você que estava falando disso aí. Até por um exemplo, as próprias palavras que nas Escrituras Sagradas que atribuem a Deus certos sentimentos humanos são palavras ditas para que nós possamos entender, né? Não que Deus mude, porque, por um exemplo, quando diz assim, que nós não devemos entristecer a Deus, Deus não pode ser entristecido, porque se Ele entristecer, houve uma mudança. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Quando fala que Ele se arrepende? Quando fala Deus se arrependeu, se Ele se arrependeu, Ele teve mudança. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Então essas palavras são ditas a nosso respeito, são ditas a nós para nós entendermos com a nossa pouca... mente limitada. Nossa mente limitada de entender a Deus, para nós entendermos o que é. Somos nós que temos que nos arrepender, somos nós que temos que nos entristecer. Calvino diz o seguinte, que quando todos nós, seres humanos, nós temos o seguinte, nós temos todos nós temos uma tendência à hipocrisia, a sermos hipócritas, né? Então quando nós vemos alguma coisinha boa em nós já nos sentimos a última bolacha do pacote, né? E ele diz assim, nós só conseguimos conhecer quem nós somos através de conhecer Deus. Então ele diz, quando nós olhamos as coisas e vemos todas as coisas ao nosso redor, nós pensamos o seguinte, olha como eu vejo bem, né? Eu entendo as coisas. Mas quando você olha para o sol, sua visão ofusca. E você vê, né, que é o sol que ilumina, a luz que ilumina todas as coisas. E você vê, bom, a minha visão não era tão boa assim, né? Porque se eu fitar no sol, eu fico cego na hora, né? Assim, ofusca. E se eu ficar direto, eu vou ficar cego mesmo, né? Então ele diz, quando nós nos comparamos a Deus, quando você olha quem Deus é, aí você vê o quão inferior você é e você fala, opa, essa bondade não é minha, tudo que tem em mim é de Deus em escala bem pequenininha, né? Então,
quando fala de Cristo, ele não mudará, está dizendo, ele é Deus, porque Deus não muda, Deus não tem mudança, não tem variação, ele não varia, ele não muda. Então, Cristo, ele está dizendo, o Cristo é Deus. Aquele que esteve aqui no nosso meio é Deus, o Criador do universo, né? E depois ele diz assim no versículo 13, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? A nenhum dos anjos ele diz isso, mas diz ao Cristo, né? Não são todos eles espírito ministradores enviados para serviço, para prestar serviço a nós, igreja, e vamos herdar a salvação. Então os anjos estão a serviço da igreja de Cristo, são espíritos ministradores, né? O Cristo não, o Cristo ele é o Deus Criador, ele com o Pai, né? E o Espírito Santo. Ok? No capítulo 2 agora, versículo 1 diz assim, por esta razão, por causa de tudo isso que ele falou, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ok? Na outra versão está assim, ó, portanto devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, toda novidade que vem de novo, irmãos, não é para nós. O que nós temos que atentar com mais diligência é o quê? As coisas que nós já ouvimos. É essa que nós temos que nos apegar, essa é a verdade do Evangelho de Cristo, que é Ele o nosso Salvador por fé, e nós nos apegamos nele. É a fé em Cristo que nos salva e mais nada, não é? Toda novidade, toda coisa nova que vem, tudo aquilo que vem dizendo que é uma nova revelação, que tem algo para nós, que Deus vai fazer algo diferente, que Deus... Tudo pode sair fora, que isso não é de Deus, né? O apóstolo está dizendo, olha, nós temos que nos apegar às coisas que já não ouvimos, que já ouvimos. Porque nós lemos lá na carta a Timóteo que diz que nos últimos tempos aparecerão o quê? Espíritos enganadores, não é? Que vão trazer coisas para nós que vamos ouvir e dizer, uau, que coisa maravilhosa, isso é de Deus. Não é. O que é de Deus é o que nós já ouvimos, que é o Evangelho de Cristo, que não muda, porque Cristo também não muda, ok? Versículo 2. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, se a palavra dita por Deus, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, quando diz lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz em Gálatas que a Moisés que Deus deu a lei através da mão de anjos, né? Se ela foi confirmada e toda transgressão ou desobediência recebeu castigo, aquela lei que foi dada por Deus mediante os anjos a Moisés e tal, como escaparemos nós? Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ok? Se os que estavam na lei, estavam debaixo da lei, da palavra de Deus que foi dada por Deus, se eles, quando desobedeciam a lei, eram castigados, como nós, se entrarmos em outra revelação achando que a salvação vem por outro meio a não ser pela fé em Cristo Jesus, se nós negligenciarmos isso, não escaparemos, né? Que é o que vem pelos tempos e tempos, né? Sempre acrescentando alguma coisa. Olha, não, Jesus nos salvou, mas nós precisamos fazer isso, mas precisamos fazer aquilo, ou isso aqui que nós temos que fazer, se você não fizer isso, você não é salvo. Salvação por fé em Cristo, só. Ou então a graça sem graça, né? É a graça sem graça, né? É a fé em Cristo que é dada por nós. Você crê no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, não é? Então, se negligenciarmos isso e entrarmos com várias outras doutrinas, não escaparemos. Porque a partir do momento, irmãos, isso é tão sério, que às vezes nós não damos assim muita atenção. Quando nós negligenciamos a fé em Cristo, dizer, Deus me deu a fé para crer que o sacrifício de Cristo valeu pelos meus pecados. Ok? Mas eu acrescento, mas eu tenho que fazer alguma penitenciazinha, né? Porque eu tenho muito pecado, eu vou fazer um pouco de penitência aqui para apagar um pouco meus pecados. Você nega o sacrifício de Cristo, negou o sacrifício de Cristo.
não tem como, irmãos. Ou nós cremos mesmo. Por isso que é uma dos pilares da reforma. Sola fide, somente a fé. Então o jejum é só uma coisa de reflexão? Jejum é um outro caso, né? É uma outra história. Quem faz a igrejas e segmentos que não fazem jejum, não entendem como fazer. Outros entendem que se deve fazer. Aqueles que entendem que se deve fazer, que se deve jejuar e tal, deve fazer não em função de salvação. Exatamente. Isso que é o jejum. Mas a questão de voto, que às vezes as pessoas se comprometem com Deus em alguma Ou que é um coisa. retiro, ou que é alguma coisa, é uma Acho outra que coisa. é o seguinte, o grande X é o seguinte, é a mesma coisa que a oração. A oração vai mudar a Deus ou mudar você? Você mesmo. Entendeu? Seria mais ou O menos. jejum seria uma reflexão em si mesmo. Em si mesmo. Por exemplo, muitos dos monges antigos, até hoje também, né, de muitos monastérios, jejuam vários dias, ficam sem comer, outros passam a pão e água. Isso não pode ser voltado dizendo, eu vou fazer isso por causa dos meus pecados. Nunca. Não, isso não é por É uma salvação. reflexão Se mesmo. você fizer isso, você vai para o inferno. Né, o nosso pecado foi perdoado em Cristo. Os que eu cometi no passado, os que eu cometo hoje, os que eu vou cometer no futuro, estão todos perdoados em Cristo. Não é? Porque o apóstolo João diz o seguinte, nós vamos estudar isso. Diz assim, olha, se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos. E fazemos da palavra de Deus uma mentira. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Não é? Então, o baluarte da nossa salvação é a fé em Cristo Jesus. Isso tem que ser falado todo dia e toda hora da cabeça da pessoa, a pessoa não se desviar em nenhum momento dessa coisa. Porque isso aqui é sério o que o escritor está dizendo aqui. Né? Se eles desobedeciam a lei, eram castigados, imagine nós, se desviarmos disso e dissermos, ok, Cristo morreu por mim, mas eu vou fazer isso. É a mesma coisa que batismo. Se a pessoa não for batizada, ele vai para o inferno? Não. A questão não é essa, a questão é outra. A questão É é outra o que coisa. Jesus falou para se fazer. É, Tá? Porque o ladrão da cruz não fez curso de batismo, ele foi Nada. batizado. nada. Mas se eu tenho oportunidade de obedecer o que a palavra do Senhor me diz, ide por todo mundo, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus foi batizado, nós vamos fazer, como eu disse, eu dou fruto não para ser salvo, eu dou fruto porque eu sou salvo. porque eu sou salvo. É. No caso diferente. Então, em momento nenhum, por isso que Martim Lutero chegava a dizer, ele ia para o extremo, ele dizia, olha irmãos, pequem muito e creiam muito. Ele dizia assim, o que acontece é isso, vocês estão achando que vocês são salvos por obras, e não pode ser por obras nunca, senão você vai negar a cruz de Cristo. Então ele diz, o nosso pecado é salvo somente pela cruz de Cristo e mais nada. É porque esse é o humano, o que ele pensa, por exemplo, eu levo meu dízimo na igreja, né, no caso, eu dou minha oferta, então isso já vai já vai limpando a minha barra. Não é para limpar a barra. Eu tenho um professor que fala assim, eu tenho um professor que ele fala assim, bom, eu já acumulei bastante pecado, Obrigação. agora chegou a hora de eu confessar para limpar, né? Mas já foi limpo por Cristo, né? Já está limpo, né? Ou então aquele Tem negócio, dever e obrigações, né? tem aquele negócio, né? Eu vou fazer uns sacrifícios aqui para ver se Deus limpa a minha barra. Não tem como, você negou a cruz de Cristo. É negar a cruz, negar não, o sacrifício de Cristo não valeu para mim. É aquele negócio, o Cristo pagou os nossos pecados graves, os veniais, que é os pecados todo dia, nós temos que fazer sacrifício para pagar. O sacrifício de Cristo não foi então total. Mas perdão, a gente tem que reconhecer o pecado e pedir Ah, não. perdão, Exatamente, né? exatamente. Tem que É o Espírito Santo que nos... A questão da falha, isso faz parte Faz da parte do nossa ser humano. natureza. Natureza Eu estava humana. até procurando aqui, acho que é Tiago, não deixa eu ver se... O pecado ele é gerado, assim como Cristo, né? Cristo, Que eu é. mencionar aqui. O pecado ele é gerado, então é uma coisa que começa às vezes numa sementinha que ninguém está vendo, até que ele nasce. É. Ele nasce quando se torna público, né? O ato da pessoa que aí já fica uma coisa que não é só o que está lá no coração, não é o que a pessoa está pensando, mas quando ele começa sendo gerado de uma forma pequena que ninguém vê, mas a pessoa sabe que já está gerando dentro dela algo que uma hora vai nascer. O perdão é justamente a partir do momento que você passa a entender que está seguindo a Cristo. Senão você não vai pedir, Nunca. você não vai pecar? Se você não interpreta que aquilo é um pecado. É.
Por isso que Paulo fala, né? O Paulo fala, quando eu não conhecia a lei, Porque você tem o Espírito Santo. Não, né? ninguém acusa. Ninguém acusa. Você, Não, o É. Espírito Santo. Não, Quando- tô falando, se você ele é pode te convertido, mostrar, mas a palavra acusar acho que não existe. É. né? Ele toca, né? quando a pessoa... É o que Paulo diz assim, né? Paulo diz Não, assim, não cobra. a lei veio Não, meu e a lei Deus. disse, isso é errado. Antes eu não sabia que era errado, continuava praticando, né? Então, quando a lei veio e mostrou para mim que aquilo era pecado, eu morri, porque eu me tornei um pecador. E aí quando eu reconheço que eu sou pecador, só tem uma solução, que é Cristo. É por isso que nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, você errou, você é diferente da pessoa que não tem esse conhecimento. Você errou, você fala, opa, errei. É o momento em que você chega a Cristo e diz, oh, perdoe-me. Errei de novo, Senhor. Aí é o que eu tava, a última vez que eu cheguei aqui, aquela história de buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas. É. Porque aí vai vir também o Espírito Santo e te mostrar aonde que Onde você errou, tá. te convencer. Isso que Jesus diz, Ela né? tá falando convencer, mas acho que nem ia convencer, só te mostrar, né? É, Como que convencer vai te Não, a palavra está escrito assim. É, A Jesus palavra falou. está escrita assim. É porque, como o Alfredo estava falando agora há pouco no começo, são palavras que são usadas para nós entender. Então a palavra está dizendo convencer, está escrito isso mesmo. Jesus diz assim, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele vos convencerá Uhum. do pecado. O pecado que consiste em não crer em mim. Olha o que Jesus diz. O pecado consiste em não crer em mim. Então o que acontece? É o escritor está dizendo aqui, ó. Eu peco, eu tenho meus erros. Salomão diz assim, é impossível que o homem não peque, é impossível o homem não pecar. Quando ele vai dedicar o tempo, é impossível que o homem não peque. E aí ele diz assim, né? Então que ore ao Senhor e o Senhor perdoará. Então é impossível que nós não pecamos. Mas o problema não é o pecado. Quer dizer, o pecado é um grande problema, né? Mas o maior problema não é esse. O problema é o seguinte, o problema é você não ter a remissão dele. E você só tem a remissão em Cristo. Quando você não sabe disso, aí é que você está em big trouble, né? E o Espírito Santo vem justamente convencer o homem disso. Sabe qual é o teu pecado? Não crer no Cristo, que perdoa os seus pecados e renova a sua vida. E essa consciência só vem pelo Espírito Só Santo. pelo Espírito Santo. Ninguém no mundo não tem essa consciência, porque no mundo as pessoas têm consciência de algumas coisas erradas porque está na lei e porque Deus colocou a lei no coração dos homens também. Mas para ele, muitas coisas que são erradas, para ele é normal. Não é? Mas isso está chegando até nós também. Infelizmente. Nós, digo,